Meus queridos, por favor, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amado Senhor, mais uma vez, diante da sua presença, curvamos os nossos corações. E suplicamos, eterno Deus, mediante a sua palavra, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Meus queridos, boa noite mais uma vez. Para mim é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui diante de vocês para compartilhar com você a palavra do Altíssimo. Palavra esta que por si mesma ela tem o poder de mudar e transformar as nossas vidas. Querido, essa noite eu gostaria de guiá-los, não somente guiá-los, mas também convidá-los a fazer algo que eu tenho certeza que nós estamos acostumados a fazer. Muitos de vocês não fazem, e não fazem porque muitas vezes não foram ensinados a fazer, ou nunca foram orientados a parar, analisar e avaliar as suas próprias vidas. Mas o meu intuito hoje, nessa palavra, é chamar você para termos um freio em tudo. Na nossa rotina da vida, que muitas vezes nos consome nosso tempo, as energias, mas se por um momento pudéssemos parar e fazer uma avaliação geral das nossas vidas, porque de fato, o que Paulo vai estar fazendo nesse texto aqui. Paulo vai fazer um balanço geral da sua vida cristã. Paulo vai examinar a sua vida desde a sua conversão até o presente momento que ele está escrevendo essa carta ao seu amado discípulo chamado Timóteo. E Paulo vai estar fazendo o balanço, algo que muitas vezes nós não fazemos. É comum fazermos o balanço financeiro, anual, da empresa, das nossas vidas, ver o que entrou, o que saiu, o que nós gastamos, o que deixamos de gastar. É muito comum fazer balanço da nossa saúde, fazemos um check-up geral no ano para ver o que está acontecendo com a nossa saúde, está tudo bem, está tudo ruim. Nós fazemos esses balanços, mas qual foi a última vez que você fez o balanço da sua vida espiritual? Você fez um balanço geral da sua caminhada cristã, que você parou a sua vida para meditar, olhou para o seu passado, pensou no dia que Deus tocou o seu coração, no ano que foi, no dia que foi, no mês que foi, e começou a contar os anos até hoje. Fez o balanço já, pensar o que aconteceu com a minha vida desde o dia da minha conversão, desde o dia que eu encontrei o meu Salvador até o dia de hoje. Você consegue enxergar na sua vida como cristão o que tem sido construído? Você consegue perceber o caminho que você tem trilhado? Tem feito o balanço dos acertos, das falhas, das conquistas, das vezes que ficou caído, das vezes que foi difícil? Já fez o balanço? Quantos princípios cristãos já tem feito o balanço de observar, de avaliar quais foram as mudanças reais que foram implementadas na sua vida desde o dia que você se entendeu como cristão até nos dias atuais? Você já percebeu, você já examinou como são as suas ações, como são as suas reações desde o dia que se entendeu como cristãos? Você já buscou entender quantas vezes você já se sacrificou em prol do reino do Senhor? Você já examinou quantas pessoas na sua vida você já se empenhou a levar Cristo? Quanto tempo você já se dedicou, desde o dia que levantou a sua mão, desde o dia que creu em Cristo Jesus, até os dias atuais, já se empenhou em ver como eu evoluí na minha vida cristã, como eu oro hoje, como eu orava há 10 anos atrás, como eu leio hoje, como eu estudo hoje? Você consegue fazer um balanço de quanto você cresceu? Quais são os valores que eu carrego como cristão? Quais são as marcas que eu deixei? Quais são os rastros por onde eu passei?
Quais são as informações? Quais são as lembranças que eu deixei como cristão desde que eu me converti até hoje? Na minha família, nas minhas relações com meus pais, com os meus filhos, no meu trabalho, na agência, na repartição, na faculdade, com meu filho, com meu pai, com minha mãe. Quais são os gastos? Qual é o nosso balanço? É sobre isso que Paulo vai tratar nesse texto, para fazer um balanço da sua vida. E nessa noite eu gostaria que nós parássemos um pouco e pudéssemos avaliar, de fato, o nosso cristianismo à luz das Escrituras Sagradas. Ou seja, isso que o apóstolo Paulo ele vai fazer aqui. O apóstolo Paulo vai avaliar a sua vida. Porém, em que momento que o apóstolo Paulo vai fazer essa avaliação e em quais circunstâncias que Paulo vai fazer essa avaliação da sua vida? Paulo, ele escreve essa carta, segunda carta a Timóteo. Não sei se você sabe, mas essa carta é a última carta que Paulo vai escrever. É a última carta, é a carta de despedida de Paulo. Depois que ele termina de escrever essa carta, a próxima saída de Paulo, ele vai sair para ter a sua cabeça decapitada pelo imperador Nero. Então essa é a última carta que Paulo vai escrever. E nessa última carta, Paulo vai endereçar essa carta ao seu amado discípulo, chamado Timóteo. E nessa carta, Paulo vai fazer uma avaliação geral da sua vida. Agora pensa, Paulo escreve essa carta, ele está nas masmorras de Roma. Ele está preso. E lembre-se, finalizamos o estudo do Atos dos Apóstolos. Paulo termina o livro chegando em Roma, certo? Ele chega em Roma, ele é preso. Mas essa prisão em Roma é a sua primeira prisão. E nessa prisão chegada em Roma, ele chega, ele aluga uma casa, e nessa casa ele recebe as pessoas onde ele prega o evangelho. Ele é preso, mas é como se fosse uma prisão domiciliar, onde ele é acompanhado de um soldado ao seu lado. Porém, essa prisão agora não é a mesma prisão. Naquela primeira prisão, Paulo vai ser liberto. Ele vai fazer uma viagem para o norte e aparentemente vai retornar. Quando ele retornar em Roma, ele agora será preso por Nero. Dessa vez, ele será preso não porque os judeus o acusaram. Ele será preso não porque ele pregava a ressurreição de Cristo e pregava a salvação dos gentios. Não. Ele será preso agora por Nero porque Nero o considerava um malfeitor. Porque nessa mesma época, o Nero ele havia orquestrado a destruição de Roma. Porque o interesse do Nero era construir uma nova Roma, a cidade de Nearópolis. A ideia dele é construir uma nova Roma. Então ele vai conduzir um incêndio que vai queimar 12 cidades das 14 cidades de Roma. E Nero vai culpar os cristãos por causa disso. E Paulo será preso como ser um dos aqueles que incentivou o incêndio de Roma, como um malfeitor. Ele será preso em Roma. E nessas circunstâncias que Paulo vai escrever as suas últimas palavras ao seu amado discípulo Timóteo. Queridos, diz-se que na vida do homem, as palavras mais importantes da vida do homem são as primeiras que a criança dá quando ela começa a falar. Essas palavras não são perfeitas, mas são palavras que enchem os pais de alegria. Começou a falar, alguns falam água, babá. Mas essas primeiras palavras marcam a vida dos pais. Alguém lembra a primeira palavra que o filho falou? Alguém lembra? Mamãe. Mamãe que foi? Vovó. Mamãe? Vovó? Papai? Então são palavras que marcam a vida do homem. Marcam a vida dos pais. Nem sempre das crianças, mas dos pais. Mas também se diz que não somente são as primeiras palavras que marcam a vida do homem, mas também as suas últimas palavras. Quando as pessoas estão à beira da morte, no leito da morte, é o momento que as pessoas mais pensam. Muitas vezes as pessoas vivem a sua vida como quiser, enfrentam o mundo como quiser. Mas quando percebe que a sua vida começa a correr o perigo, começa a sentir a sua saúde debilitada, começa a perceber que existe possibilidade de perder a vida, parece que a pessoa começa a pensar mais, começa a buscar um pouco de ter a sua cabeça, organizar os seus pensamentos. Parece que as últimas palavras costumam ser palavras extremamente importantes. Então as primeiras é as últimas. E as primeiras palavras, como eu disse, as crianças nos trazem alegria. Lembramos, sorrimos, alegramos, não fala isso. Mas as últimas palavras normalmente não trazem alegria. Mas tristeza, angústia, dor, sofrimento. Paulo aqui está tecendo as suas últimas palavras. Mas Paulo não está triste. Paulo está feliz. Paulo está triste. Paulo está feliz. Tecendo as suas últimas palavras. Nossa, você tem que conhecer um famoso ator, cantor, produtor, Francis
Alberto Sinatra. Grande produtor conhecido no mundo inteiro. Produziu muito, fez muito sucesso. Ele é descendente de imigrante italiano que nasceu nos Estados Unidos. Ele marcou muito, tanto nos filmes como também na música. A sua biografia vai dizer que as suas últimas palavras antes da sua morte foram palavras que foram ditas no meu grande desespero. Pegou um ataque cardíaco. Ele nesse sufoco ele vai dizer à sua esposa, Bárbara Marx: amor, eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Expressando naquele último momento o seu desespero quanto à vida. Também não podemos lembrar de um dos homens que marcou a história do mundo, Napoleão Bonaparte, imperador francês que reinou por 15 anos. Ele era conhecido por suas frases completamente impactantes. Uma das suas frases que mexeu muito com a área medicinal, ele dizia que, na verdade, no dia, ele acreditava no juízo final. Ele dizia que, na verdade, no dia do juízo final, muitos vão se surpreender, porque os médicos terão de responder por mais vidas perdidas do que os generais. Ele dizia, embora os generais vão para a guerra para matar, mas as pessoas que mais passam pela experiência de passar por mortes são os médicos, que tratam os doentes. Também são os últimos que se despedem dos doentes. E Napoleão, com todas as suas conquistas, com todo o seu império de 15 anos, nos seus últimos momentos de vida, ele também sofre um desespero. E Napoleão vai dizer que eu estou morrendo prematuramente. E na verdade o meu corpo vai ser devolvido à terra e eu serei completamente consumido por vermes. Nos seus últimos momentos, o homem que nós sabemos que conquistou, que reinou, teve pompa, sucesso, mas nos seus últimos momentos ele demonstrou desespero. Desespero. É o que é comum. É o que é comum na vida das pessoas. Nas últimas horas bate o desespero. Mas é diferente de Paulo. Paulo, nas suas últimas horas, não lhe bate o desespero. Nas últimas horas de Paulo, Paulo esboça uma alegria profunda. Paulo esboça o contentamento do seu presente. Esses 3 versículos que vamos ler agora, o versículo 6, nós veremos que Paulo vai expressar no seu presente, nos seus últimos momentos de vida, que ele sabe que ele vai morrer. Paulo vai avaliar a sua vida. Ele vai olhar ao seu passado, ele vai olhar para o seu passado e dizer o seguinte: eu estou satisfeito com o meu passado. Ele vai olhar para o seu presente e vai dizer: eu estou pronto. Vai olhar para o seu futuro e vai dizer: vai ser melhor, eu tenho esperança. Nos seus últimos momentos de vida, Paulo vai se alegrar com a sua vida. Ele agora vai escrever ao Timóteo: aprenda comigo, entenda. Ele esteja experimentando um momento de alegria e não de tristeza, um momento de triunfo e não de angústia, um momento de celebração e não de lágrimas. E nós vamos, seguindo esses textos, fazer também um paralelismo com as nossas vidas, para aprendermos a avaliar a nossa vida conforme os ensinamentos de Paulo. O que deve deixar muitos teólogos impactados com essas palavras de Paulo é que muitas vezes nós falamos, nós bendigamos o Senhor, nós lançamos palavras de motivação quando estamos em bons momentos. Adoramos o Senhor, nós o exaltamos, nós o engrandecemos, porque está tudo muito bom. Nas horas mais difíceis, muitas vezes, são as horas que mais nos escondemos do Senhor. O mesmo nos afastamos, o mesmo desanimamos, o mesmo nos abatemos. Porém, esse momento, Paulo estava em um dos piores momentos da sua vida nas circunstâncias físicas. Ele estava numa prisão tão fundo que só tinha um buraco em cima onde entrava o ar. Esse homem que nos escreve com um tom de alegria estava em piores circunstâncias da sua vida. Não sabemos que Paulo já foi preso, não era a primeira vez. Mas nessas circunstâncias ruins, ele escreve motivando os seus discípulos a seguir os seus caminhos. Quando vai dizer para Timóteo, até mais adiante Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Paulo estava na prisão, aconselhando o seu discípulo que era pastor da igreja, dizendo: não tenha vergonha de mim, porque ele estava preso. Paulo diz: eu estou preso, mas a mensagem de Cristo não está presa. Então não tenha vergonha de mim, porque eu estou preso, nem das minhas algemas. Paulo na prisão, em piores circunstâncias, ele está incentivando aqueles que estavam livres. Ele tem alguma coisa a mais. Quem você acha que foi o maior missionário do Novo Testamento? Quem você acha? Paulo. Nós vimos Ásia Menor, cidade, Tessalônica, Bereia, Listra, Derbe.
toda essa cidade, Paulo, ele evangeliza, ganha alma, Éfeso, Coríntios, estabelece igreja, talvez seja um dos discípulos que mais ganhou vida, que mais abre igreja. Mas no seu julgamento, chuta, nesse julgamento de Nero, na sua primeira defesa, chuta, quantas pessoas apareceram para apoiá-lo? Leia comigo, 2 Timóteo 4, 16 a 17. Veja o que Paulo vai dizer. Na minha primeira defesa, quantos apareceram? Quando a chapa esquentou, ficou sozinho. Fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Quando feriram Cristo, os apóstolos se dispersaram. Quando feriram Paulo, os discípulos se dispersaram. Paulo escreve a Timóteo. Então diz que ninguém veio me apoiar até Timóteo não for. Mas Paulo escreve a Timóteo. Vai dizer, Timóteo, ninguém veio me apoiar. Todos me abandonaram. Todos me deixaram. Mas que isso não te seja cobrado, Timóteo. Eu não estou te cobrando porque você não apareceu. Mas uma coisa eu te peço. Saiba, uma coisa aconteceu. O Senhor, o meu Deus, o meu Senhor permaneceu ao meu lado. Eu me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. E todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Por exemplo, quando eu fui julgado, ninguém veio me julgar. Aquele que andou de cidade em cidade, vocês lembram disso? De cidade em cidade, sofreu naufrágio para ganhar almas. Agora ele, diante da luta, todos o deixaram. Querido, muitas vezes você está sozinho, tá? E está tudo bem, porque o Senhor estará contigo. Amém? O Senhor estará contigo. Então, nós percebemos que Paulo, nos piores momentos, veja bem, no seu pior momento, no calabouço, na pior prisão, no pior julgamento, ele é abandonado, deixado sozinho. O Senhor estava com ele. Mas nesses piores momentos, ele manda mensagem de positividade, mensagem de alegria, mensagem de esperança. No versículo 6, ele vai começar a dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida já chegou. Preste atenção aqui. Paulo usa o advérbio já. Eu já estou sendo oferecido como libação. E chegou a hora da minha partida. No versículo 6, Paulo, ao falar com Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo de forma claríssima: Timóteo, já estou sendo oferecido por libação. Paulo aqui está falando com Timóteo, expressando e garantindo a Timóteo: Timóteo, eu estou se inscrevendo. Provavelmente nós não nos veremos mais. Eu sei que daqui eu não vou sair. Paulo sabia que nessa última prisão ele não iria escapar. A Bíblia não nos revela se Deus o havia revelado. Mas ele fala com toda certeza, aplica o advérbio já, pois já estou sendo oferecido por libação. Era um processo. Mas Timóteo, eu já estou te garantindo que a minha morte, a hora chegou. Finalmente, a hora da minha partida chegou. Não tem chance de eu escapar dessa prisão. Dessa prisão, eu não vou sobreviver. Ou já chegou a minha partida. Querido, a primeira lição aqui que nós podemos aprender, meus amigos, que querendo ou não, a nossa hora também vai chegar. Tá? Paulo aqui com os seus 64, 65 anos. Depois terá 40 anos de ministério. Mas Timóteo, meu tempo chegou. Meus amigos, essa é a primeira verdade que você entenda. Vocês, já que está com uns 38, 40 e pouco, 50, já sabe, já está sentindo isso na pele, que o teu tempo de vigor já se foi. O nosso corpo já acusa a fraqueza, já acusa a limitação. Então saiba que um dia o nosso tempo chegará. Amém? Isso é verdade pura. Nós vamos morrer um dia. Eu sempre falo isso para que nenhum de nós, olhando para a morte, fique com medo. A morte faz parte do processo da vida. A vida é sistemática. Nasce, vive e morre. Início, meio e fim. A morte não é estranha. Não é estranha. A morte faz parte da vida. Então Paulo está dizendo que Timóteo, já estou sendo oferecido por libação. Como é que eu sei que Paulo está feliz aqui? Como eu sei que Paulo está contente ao dizer essas palavras a Timóteo? Como eu sei aqui que Paulo está expressando a sua alegria e a sua fé nessa situação presente aqui, onde ele sabe que ele não vai sobreviver? Quem de nós que recebe diagnóstico, fica com câncer, fica feliz? Alguém fica? Quem que recebe uma notícia de que vão te matar, ele fica feliz? Ele estava feliz.
Ele estava feliz. A felicidade de Paulo se dá na concepção que ele tinha desse momento. A concepção que ele tinha desse momento da sua morte, a avaliação da sua vida que o deixava feliz. Talvez não vejamos isso nesse texto por não entendermos a palavra libação. Ele diz, eu já estou sendo oferecido como libação ou por libação. A palavra libação é uma palavra grega que vem realmente do sistema de sacrifício hebraico dos judeus no Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento os judeus ofereciam sacrifício ao Senhor. Sacrifício de animais, sacrifício de cereais. E no final dos sacrifícios que eram oferecidos, no final do sacrifício, para poder fechar todo o sacrifício, o último sacrifício que era feito para fechar todo o sacrifício era o sacrifício de libação. E esse sacrifício era o sacrifício que trazia, era o ato de adoração. Usava o vinho ou o azeite, que era derramado como sacrifício, em cima do animal que era oferecido. E esse sacrifício de libação era o sacrifício que fechava todo o ato do sacrifício que era dado ao Senhor. Era algo que demonstrava que o povo reconhecia a soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então era um sacrifício que demonstrava a total adoração a Deus. Por isso Paulo estava feliz. A sua vida estava sendo oferecido como libação. A sua morte estava sendo como o último sacrifício que ele, Paulo, estava oferecendo a Deus. Era a sua vida. Paulo já vinha com uma vida de sacrifício. Você se deve lembrar disso, Paulo, em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo vai dizer, eu já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, ao conhecer a Cristo, Paulo vai dizer, eu já morri. A minha vida já é um sacrifício a Deus. Eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais por meus interesses. Eu não vivo mais por meu trabalho. Eu não vivo mais pelas minhas próprias contas. Não, eu não vivo mais a minha vontade. Mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que me move. É Cristo que me orienta. É Cristo que me guia. A minha vida agora pertence ao Senhor. Ele vai dizer, a vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então desde a sua conversão, Paulo entendeu que a sua vida agora havia se tornado uma oferta ao Senhor. E Paulo não somente vai ver para o Senhor, Paulo vai convidar a igreja, vai convidar nós a também oferecermos ao Senhor as nossas vidas como sacrifício vivo. Quer ver? Abra em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer, logo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, faça o quê? Apresentei o vosso corpo por o quê? Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo não somente a si mesmo já se oferecia como sacrifício a Deus, mas ele diz também nós deveríamos oferecer as nossas vidas ao Senhor como um sacrifício vivo. Então quando Paulo diz aqui, já estou sendo oferecido como libação, quer dizendo, a minha vida desde a minha conversão já havia se tornado um sacrifício. Portanto, a minha morte só será o último sacrifício que será entregue a Deus. A oferta de libação era a oferta que apontava para a aceitação de Deus ao sacrifício. Significava que Deus aceitou, Deus se agradou do sacrifício. Então a oferta de libação, quando derramava o vinho ou o azeite, significava que Deus aceitou a oferta. Então Paulo via a sua morte como libação, como o último sacrifício que ele estava fazendo em prol do reino dos céus. E essa oferta era aceita pelo Senhor. Você diz, hoje já estou sendo oferecido como libação. A minha morte é a oferta final. O que significa que Deus aceitou meu sacrifício. Deus aceitou a minha vida. Deus aceitou a minha entrega. Portanto, quando Paulo fala com Timóteo, ele não está falando com tom de tristeza. Ele está dizendo, Timóteo, eu não serei executado. Não. Eu estou entregando a minha vida, porque minha vida é uma oferta ao Senhor. Minha vida é o último sacrifício. Já fiz tanto sacrifício, esse será o último sacrifício. Esse é o primeiro ponto. Ele vai dizer, o tempo da minha partida está próximo. O que também aponta que Paulo não está triste aqui é o uso da palavra tempo aqui. Ele diz, já eu estou sendo oferecido como libação, oferta de gratidão a Deus. Vai dizer, agora o tempo da minha
partida está próxima. A palavra tempo aqui não é cronos, não é dia, não é 15 horas, não é 20, não. A palavra usada aqui é a palavra kairos, que significa a plenitude do tempo de Deus, que significa o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo escolhido, o tempo decretado por Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estar aqui preso e a minha morte não é um acidente. Não é um acidente, mas é o que Deus planejou para mim. Por isso ele usa o tempo oportuno, o tempo certo. Timóteo, a minha partida não é um acidente, não é o que eu prometi que eu estou pagando, não. Eu estou aqui porque chegou a minha hora, a hora planejada por Deus para me tirar desse mundo. Esse tempo chegou. Então, o que está acontecendo comigo agora? Eu estou vivendo o plano de Deus. Eu estou cumprindo o meu chamado. O que eu estou vivendo aqui não é uma execução. É porque Deus chamou a minha senha. Então eu estou partindo. Por isso Paulo não está triste. Porque Paulo sabia que morrer pelas mãos de Nero, morrer decapitado, é o que Deus havia guardado, projetado para ele. Isso é uma verdade que muitos não querem ouvir. Uma verdade que muitos não aceitam. Como Deus pode separar para que o seu servo morresse decapitado? Uma verdade que muitos não aceitam. Como João Batista morreu? Decapitado. Então, muitas vezes, a maneira como sairemos desse mundo não importa. Quando chegar a nossa hora, o Senhor vai chamar e nós partiremos. Lembre-se que muitas vezes, no campo humano, a morte é para os que ficam, não para os que partem. Mas no campo espiritual, Paulo vai demonstrar mais uma vez aqui por que ele, no seu tempo, ele estava feliz. Primeiro nós vimos, ele estava feliz porque ele sabia que a sua morte era a última oferta que ele estava dando a Deus. Segundo, porque ele sabia que a sua morte fazia parte dos planos de Deus. Não era um acidente, era algo planejado, era algo que Deus havia preparado para ele. Era assim que ele iria deixar esse mundo. O terceiro ponto que mostra a alegria de Paulo é o eufemismo que Paulo vai fazer aqui com a palavra morte. Vai chamar morte de partida. O tempo da minha partida. Não vai dizer o tempo da minha morte. O tempo da minha partida. A palavra usada aqui, a palavra grega usada aqui, quando ela é traduzida, traz a ideia. Quem gosta de barco ou de navegar, quando você chega no porto ou algum lugar para você atracar, você pega aquelas cordas, né? Você joga a âncora, depois pega a corda, vai amarrar em um lugar seguro para que o barco não seja levado, não é? E quando você quiser ir embora, o que você vai fazer? Vai afrouxar, tirar a âncora. Então Paulo, quando olha para a sua morte, Paulo não vê a sua morte como um fim, mas como um início. Vê a sua morte como uma viagem para um novo tempo. A verdadeira vida que não acaba começa na morte. Então para Paulo era um descanso, não era uma tribulação. A morte para Paulo era um descanso das lutas terrenas, era um descanso do apedrejamento, era um descanso do xingamento, era um descanso das perseguições judaicas, era um descanso das guerras terrenas. Ele partindo, ele estava descansando. A hora da minha partida, a hora do meu descanso. Paulo estava dizendo, chegou a hora de descansar. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque para Paulo a morte era o início da sua vida com Deus, então era lucro. Paulo não via a morte como um fim, mas sim como o início de uma vida completa, unida com Cristo Jesus. Portanto, Paulo vai falar com Timóteo, Paulo vai incentivar Timóteo, entenda, veja, olha para a minha vida. Eu fiz o balanço. O seu presente, Paulo estava feliz, alegre com a sua vida. Agora Paulo rapidamente vai olhar para o seu passado. Vai olhar para o seu passado e vai dizer: eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Então Paulo olha para o seu presente, ele está feliz, ele está alegre, ele está satisfeito. Ele olha para o seu passado, ele mostra: eu estou mais satisfeito ainda. Quando você olha para o seu passado como cristão, até hoje você fica satisfeito? Olha para o seu passado. Paulo olhou para o seu passado e disse: eu combati o bom combate. Paulo, a primeira coisa que Paulo quer nos ensinar, o que é a vida cristã de verdade.
A vida cristã não é um parque, não. É um combate. Paulo olha para a sua vida, desde que se converteu, ele vai dizer: eu combati um bom combate. Querido, isso deve mudar a nossa percepção sobre o que é a vida cristã. A palavra usada aqui na língua grega é a palavra agonizomai. Em princípio, é uma palavra que era usada pelos lutadores do arena, Jogos Olímpicos. Quando os gladiadores entravam na arena, eles lutavam, eles agonizavam. E eram lutas que não tinha empate. Quando entravam na luta, só um podia sair vivo. Então está dizendo, eu combati o bom combate. E como você está dizendo o seguinte, quando eu me converti, eu fui pego e jogado numa arena, onde eu comecei a combater, a lutar. E a única saída que eu tenho é ser o último a ficar de pé. Como cristão, a vida cristã não é um parque, a vida cristã não é uma diversão, a vida cristã é uma batalha, é um combate. Estamos lutando o tempo inteiro, estamos combatendo o tempo inteiro. Se nós não conseguimos enxergar a nossa vida cristã como um combate, nós estaremos sempre à beira da derrota. A vida cristã é um combate. Estamos sempre lutando. Contra o quê? Contra a nossa carne, contra o diabo, contra as tentações, contra o engano, contra os nossos prazeres, os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa vontade. Estamos sempre na arena. Estamos sempre nos degradando. Estamos sempre batalhando. E Paulo diz, nessas batalhas, se eu lutei 1000 vezes, eu fiquei em pé 1000 vezes. Todos os dias. E a música do Tades? Todo dia o pecado vem, me chama. Bate a porta. A nossa vida cristã, estamos sempre lutando contra o pecado, lutando contra a nossa carne, lutando contra nossas tentações. Quem aqui não é tentado? Então esse aqui é o ringue, é uma batalha. Onde Paulo diz, eu entrei nessa batalha, eu entrei 1000 vezes, e 1000 vezes eu serei vencedor. A vida cristã é um combate. Você tem que entrar e ficar de pé. Como está a sua luta? Está combatendo? O seu combate é um bom combate? Porque veja bem, eu combati um bom combate. Não somente eu combati, mas um bom combate. Significa, eu combati de acordo com as regras. Eu não fiz copo mole. Eu dei tudo de mim. Eu dei o melhor de mim. Nada, mas também significa, porque sabe que o mundo lá fora também é um combate? Você está combatendo lá fora também. Combate para ter um bom emprego, combate para comprar uma casa, comprar um carro, alcançar um sonho, montar uma empresa. São combates, só estão lutando. Mas Paulo diz, o meu combate é um bom combate, por quê? Porque é nobre. As pessoas estão lutando por coisas que vão perder, por coisas que vão desaparecer. Estão conquistando, estão construindo na rocha, estão construindo na areia. Quando vier o tempo vai bater, vai quebrar tudo. As riquezas que eles estão acumulando, a traça vai corroer, o ladrão vai tirar. Mas Paulo diz, meu combate é um bom combate, é um verdadeiro combate. A nossa luta, veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Paulo vai dizer, vai mostrar a nobreza do seu combate. Aqui está a nobreza do combate do cristão. Aqui está a nobreza das nossas lutas. Efésios, capítulo 6, versículo 12 vai dizer, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne, mas é contra poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistos em toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. A nobreza é que Paulo diz o seguinte, eu não luto por qualquer coisa. Paulo sabia escolher as suas lutas. Não lutar por coisas tolas. Não é que não possamos lutar para conquistar as coisas terrenas, carro, casa, nossa família, mas que isso não excede a nossa maior luta. Nosso maior combate, a nobreza do nosso combate é lutar contra as forças tenebrosas, é lutar para o avanço do reino, é lutar para a salvação, para o evangelismo, para o avanço da igreja, para ganhar alma. Eu combati um bom combate. Terminei a minha fé. Guardei a minha fé. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, mas terminaram mal? Iniciaram, mas não terminaram. Sabe?
entre o início e o fim, tem uma coisa chamada resistência. Os cristãos são conhecidos pela sua resistência. Na vida cristã, nós somos chamados a resistir o tempo inteiro. Hebreus vai dizer: vocês ainda não resistiram contra o pecado até derramar o sangue. Nós somos chamados a resistir contra as batalhas espirituais. Resistam. Se nós queremos chegar até o fim, terminar, completar a carreira. Paulo não ficava no meio. Ele completou. A sua morte mostra a completude. A morte de Paulo foi decapitado. E a sua morte não interrompeu a sua missão. A sua morte foi o fim da sua missão. Foi o fim do seu chamado. Foi o fim do seu propósito. Foi alcançar o seu objetivo. Aquele que havia chamado, que levou até o fim. No fundo, Paulo foi nas mãos de Nero. Mas foi o fim. Não foi uma interrupção. Foi o final da sua carreira. A sua carreira terminou ali. No fim, Deus vai dizer: ele guardou a sua fé. Paulo, no meio da caminhada, ele não somente terminou a sua carreira, como quando ele terminou a sua carreira, ele estava tão pujante quanto no início, quando começou. A sua fé era tão robusta quanto no início, quando ele iniciou. Ele se combatiu no combate. Terminei a minha carreira. Guardei a minha fé. É a fé de Paulo se expressa no presente dele. Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação. A minha vida agora, a minha morte vai ser a última oferta de adoração a Deus. A minha morte não é uma tristeza, meu discípulo. Não fique triste pela minha morte, nem se envergonhe pelo meu sofrimento. Sabe que a minha morte é uma oferta agradável a Deus. É a última oferta que vai finalizar todas as ofertas da minha vida. A minha morte é uma entrega a Deus. É uma entrega total. Meu sacrifício foi total, foi pleno e foi aceito pelo Senhor. E ele vai dizer: agora eu sei que o que me aguarda é uma coroa. Sabe? Quando eu falo da carreira, uma das carreiras mais pujantes daquela época era a maratona dos gregos. Ele entrou na maratona, eles não ganhavam medalha como os Jogos Olímpicos agora. Eles ganhavam coroa de louros. Então a grande honra daquela época era, depois de ganhar a maratona, ficar com a coroa de louros na cabeça. Era a maior honra daquela época. Paulo disse: eu sei aonde eu vou depois da minha partida. Eu estou indo, eu sei o que me aguarda. O que me aguarda não é coroa de louros, o que me aguarda é coroa da justiça. Ele vai dizer, não somente a mim, mas também a todos que amaram a vida no seu Senhor. Ele está dizendo que o que lhe aguarda, o que lhe aguardar, também nos aguarda. Se combatemos um bom combate, se finalizamos a nossa carreira e se guardamos a nossa fé, nós receberemos a mesma recompensa que Paulo vai receber, que era a recompensa da parte do Altíssimo, que era a dádiva do reino celeste. Ele está dizendo, se nos mantivermos firmes, se buscamos combater um bom combate, existe uma recompensa, existe um galardão que nos aguarda. Não somente aguardava ele, mas a todos aqueles que no Senhor depositaram a sua fé, existe esse galardão. Portanto, queridos, eu convido vocês, façam um check-up da sua vida espiritual. Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Está igual de Paulo? Ou está míngua? Ou está capenga a sua fé? Você olha para o seu passado, como está o seu passado? Está satisfeito? Combateu um bom combate? Construiu uma boa arsenal até aqui, até agora? Como está a sua vida espiritual? Portanto, essa semana o meu convite para você, meu irmão. Toca um freio nas demandas. Toca um freio e faz um check-up da sua vida espiritual. Analisa, avalia. Em quantos anos você se converteu? Quando foi a sua conversão? E o que está ocorrendo na sua conversão até hoje? O que está acontecendo na sua vida? Avalia a sua vida. Veja o que precisa ser consertado. Veja o que precisa ser mudado. Avalia, examina a sua vida. Isso é importante que você pare tudo. Porque esse é o verdadeiro combate. É nisso que você agora deve pôr as suas forças. Não anda ao léu. Não anda saber onde você vai. Como eu disse, assim como Paulo disse, o dia da minha chegada está próxima. Saiba, nós não sabemos quando será o nosso dia. Mas veja bem, está próximo também. Não está tão longe assim não.